Boa tarde, faltam 15 minutos para 1h. A temperatura em Porto Alegre é de 21 graus. A partir deste momento, você confere os principais destaques desta terça-feira, 19 de outubro. O corpo do taxista morto na noite de ontem ainda está no IML de Porto Alegre. Ele deve ser velado agora à tarde no cemitério São Miguel e Almas. Marcelo Stefan. A Polícia Civil está investigando a morte de Tiago Martins da Silva. O taxista de 24 anos foi morto na noite de ontem com 2 tiros no peito, aqui no ponto em que trabalhava no bairro Jardim Planalto, em Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, 3 homens estariam tentando espancar 2 mulheres, mas os taxistas conseguiram evitar a violência. Cerca de meia hora depois, os homens voltaram ao local e dispararam cerca de 10 tiros contra o ponto de táxi. Além de Tiago, outro motorista e mais um amigo deles também foram atingidos. Esta é a 10ª morte de taxista apenas em 2010 no Rio Grande do Sul. Nós vamos conjugando todos os dados que chegam para a Polícia Civil e vamos filtrando para ver em que direção toma a investigação desse fato. A linha de investigação principal nesse momento é de um assassinato. Deixa nós muito preocupados com a situação de segurança, a violência está grande tanto no estado quanto também em Porto Alegre. Algumas situações, principalmente na área do taxista, né? O representante legal de Jorge Renato de Mello, dono da empresa Reação, e um dos suspeitos da morte do ex-secretário de Saúde da capital, Eliseu Santos, pediu o afastamento dos promotores Lúcia Calegari e Eugênio Amorim do caso. O advogado solicita também a anulação do processo na primeira vara de júri em Porto Alegre. De acordo com ele, a falta de consistência nas provas. O Tribunal de Contas do Estado deve analisar hoje uma representação do Ministério Público de Contas encaminhada ontem. O procurador-geral do MPC, Geraldo da Camino, pediu a suspensão das obras sem licitação de 6 presídios no interior do estado. Em contrato emergencial, o governo pretendia criar 3.600 vagas com as novas casas de detenção. A Promotoria de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística de Porto Alegre vai analisar a representação do Ministério Público. O MP questiona a duração da reforma no Túnel da Conceição. Os procuradores têm dúvidas sobre o tempo de duração da obra, 18 meses. Eles sugerem que mais trabalhadores sejam contratados e que a frente de trabalho seja feita em 3 turnos ao invés de 1. O engenheiro responsável ressalta que a reforma é um processo minucioso porque não pode colocar em risco a estrutura do túnel. Para Vonei da Costa, o número de trabalhadores contratados é suficiente para a intervenção nas fundações da construção. Prefeitos de todo o Rio Grande do Sul estão reunidos em Porto Alegre para a 2ª Marcha Gaúcha da FAMURS. Representantes das 496 cidades do estado se reuniram na capital para discutir o repasse de verbas para demandas como transporte escolar e criação de um fundo para atendimento de catástrofes. O objetivo é que as propostas sejam incluídas no orçamento do estado para 2011, mas ainda há atrasos nos repasses de 2010. É o caso de Ibirapuitã. De acordo com o vice-prefeito, a cidade com pouco mais de 4.000 habitantes no alto da Serra do Botucaraí está com as obras paradas na construção do asfalto que liga o município à BR-386. Iniciou uma obra em 2010, antes das eleições, com a construção da base, mas não foi colocado o material definitivo para que essa obra desse condições de traficabilidade. Essas obras a gente entende que é um dinheiro público, é um dinheiro da comunidade que está ali, de toda a comunidade do Rio Grande do Sul, e que essa obra, como ela foi licitada, como ela está no orçamento, como ela faz parte do lote 11, que essa obra seja concluída. Segundo o presidente da FAMURS, no encontro também serão detalhadas as necessidades dos municípios gaúchos para a marcha a Brasília, que será realizada no ano que vem. Nós esperamos que o futuro governo tenha a sensibilidade, sabemos que boa vontade e que também é nesta direção que estamos caminhando, municípios, governo do estado, para que se melhore a vida das cidades gaúchas. A Prefeitura de Porto Alegre e o Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás de Cozinha vão firmar um acordo para aumentar a fiscalização de revendas clandestinas de botijões na cidade. O Sindigás vai doar um carro para a realização das blitz da Secretaria de Indústria e Comércio.
A unidade móvel do Hemocentro do Estado vai estar no Hospital Universitário da Ubra amanhã. As equipes vão fazer coleta de sangue para aumentar o estoque. Hoje há chances de que cirurgias sejam suspensas. Os doadores interessados podem se dirigir ao HU, que fica no campus da Ubra, das 9 da manhã às 4 da tarde, com intervalo do meio-dia a 1h. O Grêmio treinou nesta manhã de olho no clássico Grenal do próximo domingo. Apenas um ponto atrás do rival, a vitória pode levar o tricolor ao G4. A rotina de treinos na semana Grenal começou cedinho. André Lima e Gabriel foram poupados. Estão em recuperação física. Quem treinou e está pronto para jogar é o volante Adilson. Foi uma preocupação excessiva pelo fato de os 2 últimos jogos que eu havia jogado, eu havia sentido um cansaço acima do normal. Já tive meu tempo para descansar, para me recuperar e ficar agora sim pronto e à disposição do Renato. Com a mudança de G3 para G4, a distância para a Libertadores cai para 2 pontos. Uma vitória no próximo domingo coloca o tricolor entre os classificados, o que incendeia mais ainda o clássico Grenal. Acho que o importante é a gente focar quem sabe no G3, que a chance está aparecendo aí, o pessoal da frente está tropeçando. E eu acho que o importante é a gente garantir pelo menos um 3º lugar para ter tranquilidade e acabar não se frustrando aí no fim do ano. Gremista assumido, o volante tem uma motivação a mais para encarar o rival. Demonstrando o meu amor e principalmente a minha dedicação ali dentro. Então, Clássico Grenal para mim é um sonho realizado. Estou podendo jogar vários aí na minha carreira, espero jogar muitos ainda e principalmente vencê-los. O Inter também retomou os treinos hoje para o Grenal de domingo no Estádio Olímpico. Os atletas realizaram trabalhos físicos e à tarde fazem o primeiro coletivo com bola da semana. Gleidson e Guinha Azul voltam da suspensão. Já o atacante Rafael Sobis também está recuperado de lesão e volta a treinar. A edição de número 56 da Feira do Livro de Porto Alegre já está tomando forma no centro da capital. Neste ano, a literatura vai dividir espaço com a arquitetura. Uma passarela foi erguida sobre o canteiro central da Praça da Alfândega. No local estão sendo feitas obras de restauração do patrimônio. Assim, os visitantes da feira não vão precisar dar a volta em torno dos tapumes. A programação oficial deve ser divulgada amanhã pela Câmara Rio-Grandense do Livro. José Serra recebe apoio do PV Paulista e PT se mobiliza na reta final da campanha. Veja estas e outras notícias do Brasil. A petista comentou a utilização de panfletos contra sua campanha e utilizou privatizações para criticar José Serra. O PT está definindo as estratégias para os 10 últimos dias de disputa. O tucano recebeu o apoio do Diretório Paulista do Partido Verde. Ele negou que o PSDB tenha participado da distribuição de panfletos contra Dilma Rousseff. 57% das 17 mil armas leves que existem no Brasil são ilegais. Um estudo da ONG Viva Rio constatou ainda que todas as armas pertencem a companhias privadas ou indivíduos particulares. Um deslizamento no porto de Manaus gerou uma cratera que engoliu dezenas de contêineres. 2 pessoas estão desaparecidas. A Justiça de São Paulo começa a ouvir 26 testemunhas do caso Mércia Nakashima. A advogada foi encontrada morta dentro do carro, submerso em uma represa de São Paulo. A terça-feira começou fria em todo o Rio Grande do Sul. Julian Serafim, como fica o tempo para os próximos dias? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Olha, hoje o tempo segue aberto no Rio Grande do Sul, o que favorece uma grande amplitude térmica. Ou seja, apesar do dia começar gelado, o sol aparece desde cedo e as temperaturas sobem. As máximas ficam entre 20 e 25 graus na maior parte do Rio Grande do Sul. Agora vamos ver a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Nesta quarta-feira, o tempo segue aberto e o dia começa gelado no Rio Grande do Sul. À tarde, as temperaturas aumentam e faz calor. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e na maior parte de Minas Gerais, o tempo aberto predomina. A chuva forte continua atuando sobre o norte de Goiás e Mato Grosso. Mínima de 19 graus em Goiânia, máxima de 38 graus em Cuiabá. Em Curitiba, sol entre nuvens. Mínima de 9, máxima de 23 graus. Em Porto Alegre, o dia vai ser ensolarado. Mínima de 10, máxima de 26 graus. Na quinta-feira, a capital gaúcha vai ser de sol entre nuvens, mínima de 12, máxima de 28 graus.
Na sexta-feira, o tempo segue aberto na maior parte do estado. Só chove em algumas cidades como Santa Maria e São Gabriel e de forma bastante isolada. Guilherme. Obrigado, Julian. Do centro de Porto Alegre, nós vamos agora ao campus da Ubra, em Canoas. A disputa dos Jogos Internacionais Luteranos entra no segundo dia. Max Correia, ao invés de boa tarde, eu vou lhe desejar parabéns pelo aniversário. Muito obrigado, Guilherme. Boa tarde. O ritmo das competições continua intenso por aqui. Hoje começaram a disputa em mais 3 modalidades: xadrez, vôlei e atletismo juvenil, que está sendo realizado aqui no estádio da Ubra, da onde estamos falando ao vivo. E vamos falar com a Belém, que acabou de ganhar uma medalha de prata. É a segunda vez que ela participa aqui dos Jogos Internacionais Luteranos e a segunda vez que ela ganha a medalha. Belém, Brasil dá sorte? Sí, mucha. Bueno, me entrené todo el año para participar de los Juegos. Estoy muy contenta por los resultados y bueno, espero el año que viene volver a venir y ganar otras medallas. E para se comunicar, já deu para ver que tu entende português direitinho. Como é que está sendo aí para falar com o pessoal? Wow. Para mí está siendo muy fácil porque entiendo el portugués y sé hablar también, pero bueno, por señas y por entender nomás. Obrigado, Belém. A Belém, que é a Argentina, quer voltar aqui ano que vem e seguir ganhando medalha em cima da gente. Hoje também vai ter a disputa da final do campeonato de futebol, que vai ser o primeiro esporte coletivo que vai conhecer um campeão antes do último dia de Jogos Luteranos. Todos os outros esportes coletivos vão ter as suas finais realizadas na quinta-feira, último dia da 16ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos. Guilherme, é com você. Obrigado, Max Correia, falando ao vivo direto de Canoas, no campus da Ubra. E este foi o Ubra News. Outras notícias às 7h10 da noite. Uma boa tarde para você.